Olá, senhores. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui. A live, ou eu achei que tinha encerrado e não tinha encerrado, acho que eu fiz confusão aqui. Então eu estava falando do grupo de leitura, que nós fizemos uma aula ontem, às 9 horas da manhã, sábado, e esse grupo então é a leitura dos textos clássicos. Nós encerramos a leitura da Odisseia. Então é essa resistência que vai ocorrendo quando nós vamos nos aproximar de uma obra clássica. Existe uma certa resistência, existe uma certa... porque a própria obra vai apresentando algumas dificuldades, e isso então, quando a pessoa começa a entrar em contato com aquilo, existe um movimento de uma certa negação, eu não quero me aproximar disso, um distanciamento. Então vai havendo uma resistência a essa busca do conhecimento, a essa aproximação do conhecimento. Então, por exemplo, na Odisseia, vou ler aqui a primeira linha, as duas primeiras linhas da Odisseia. Então, fala-me, musa, do homem astuto, que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Então, a pessoa começa a ler isso, ela fala assim, nossa, mas eu não vou ler isso, é muito difícil. Ela começa a ter esse movimento de resistência, de negação e de afastamento. Então a ideia do grupo de leitura é vencer essa resistência e aproximar a obra do aluno. Então o aluno ele vai ter um contato maior, mais profundo com a obra, para que ele vença a resistência e tem a partir de então uma autonomia. Ele mesmo vai depois pegar a obra e vai ler a obra com mais tranquilidade, com mais autonomia. Então esse grupo de leitura é um grupo que eu estou fazendo. Nós encerramos o primeiro canto da Odisseia. Agora daqui a 15 dias, é um grupo quinzenal, de 15 em 15 dias. Daqui a 15 dias eu vou iniciar um novo texto, que é um texto do filósofo Platão, chama Apologia de Sócrates. O Platão vai descrever o momento em que a sociedade ateniense julgou o Sócrates como culpado e o condenou à pena de morte. Então o Sócrates foi condenado a tomar o veneno, a tomar a cicuta. Então esse texto do Platão vai relatar esse momento em que o Sócrates, diante do tribunal ateniense, vai fazer a defesa, tentando mostrar a sua inocência. E quando Sócrates vai fazer a defesa para mostrar a sua inocência, ele então acaba falando do que ele pensa, ele acaba falando do que é a sua filosofia, e ali então é o nascimento da própria filosofia. É a filosofia que está surgindo. A morte do Sócrates atravessa profundamente o Platão. Platão tem 20 anos na época. Então, esse jovem Platão é marcado pela morte do Sócrates, porque para o Platão o Sócrates era o homem mais sábio que existia. Então, toda a filosofia do Platão vai ser marcada por este acontecimento. Então, esse livro, esse texto do Platão, Apologia a Sócrates, é um texto muito bonito. Nós vamos começar daqui a 15 dias. Então, esse é o segundo item que eu queria falar para vocês, o segundo informe, que as inscrições estão abertas, as informações estão ali no meu Instagram. Então, gente, é a live de hoje. Eu queria dedicar a live de hoje ao meu pai. Meu pai tem 82 anos. E aos pais, né? A todos os pais. Hoje é dia dos pais. Está um domingo aqui em Ourinhos muito bonito, para comemorarmos essa data. E o pai, a mãe é o primeiro vínculo do filho, né? A mãe é o primeiro vínculo, esse vínculo de afeto. E o pai, a gente pode dizer que o pai são todos os outros vínculos. Então a mãe é esse primeiro vínculo, que vai ser a raiz, o tronco, né, desta árvore. Então, é através desse primeiro vínculo que nós vamos para todos os outros, mas é saída da mãe para todos os outros vínculos
ela precisa de uma ponte, e quem faz essa ponte é o pai. Então, essa função, né? Alguns psicólogos falam da função paterna. Essa função paterna é uma função muito importante, porque ela é o momento em que o filho se afasta um pouco da mãe. Ele não vai se afastar num sentido afetivo, ele vai se afastar no sentido da dependência. Tem um determinado momento em que o filho precisa afastar. Eu não sei por que está escurecendo aqui para mim, eu espero que vocês estejam me vendo. Vai ter um determinado momento em que o filho vai se afastar da mãe, e ele não vai romper com o afeto, mas ele precisa romper com um vínculo de dependência com a mãe para que ele possa se tornar um adulto. E esse afastamento da mãe entra então esse papel do pai, é o papel que faz a ponte da mãe com os outros vínculos, com o próprio mundo. Então a live de hoje é dedicada ao meu pai e a todos os pais. Espero que vocês estejam me vendo aí. Deu uma escurecida na tela, mas eu acredito que está tudo bem. Eu não estou vendo mais as mensagens, mas eu imagino que vocês estão aí. Então, a live de hoje, o tema da live de hoje é algo muito importante que eu quero que vocês entendam, que é: não fique fixado nos seus pontos fracos. Não fique fixado nos seus pontos fracos. O que significa isso, você não ficar fixado nos seus pontos fracos? Você não se deixar aonde você erra. Você não... parece que está tudo ok aí. Você não se deixar aonde você erra. Eu não estou vendo as mensagens de vocês, mas já recebi um ok aqui que está tudo bem. Então vamos lá. Não fique fixado nos seus pontos fracos. O que significa isso? Não se deixe aonde você erra. Não se deixe aonde você tem dificuldade. Não se deixe aonde você tropeça. Não se deixe aonde você patina. Então, claro que esses pontos fracos existem, claro que esses erros existem, mas você não pode se tomar por isso. Então, quando você vai buscar uma percepção de você mesmo, você busca essa percepção de si onde você erra, onde você falha, nos seus pontos fracos. E aí você fica identificado com isso e você passa a se ver só dessa forma. Você passa a se ver só na falência, você passa a se ver só no erro, você passa a se ver só na dificuldade. Então isso vai atrapalhar a sua ação, isso vai trazer a você um certo bloqueio, isso vai trazer a você um impedimento para você dar continuidade. Porque o que é importante, apesar dos erros, apesar dos tropeços, de você patinar, o que é importante? O mais importante é a continuidade, que você dê continuidade ao seu crescimento, que você dê continuidade ao seu desenvolvimento. Mas se você se tomar nos seus erros, nos seus pontos fracos, você vai ficar fixado aonde você erra, você vai ficar fixado nas suas dificuldades, nos problemas, e você não vai se desenvolver, você vai acabar paralisando, travando a sua evolução, o seu crescimento. Então nós fazemos uma espécie de contabilidade negativa. A nossa contabilidade é negativa. Os nossos acertos, as conquistas, as vitórias, nós não fazemos a contabilidade. Nós não interiorizamos isso numa espécie de gratificação e nós fazemos então essa contabilidade negativa. Nós só contabilizamos aonde nós erramos, os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades,
os nossos problemas e isso atrapalha. Quero dar bastante exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se você tem alguma parte no seu corpo que você não goste, né? Se você tem alguma parte que você sente que ela é mais defeituosa, que ela, sei lá, o seu nariz, a sua orelha, a sua testa, ou alguma parte, né, alguma outra parte do seu corpo, que você tem alguma dificuldade com aquela parte do seu corpo, e você então, toda vez que você vai ter uma imagem de si, que você vai ter uma percepção de si mesmo, você se vê nessa parte. Então você se reduz a isso que você não gosta de você. Você se reduz a essa parte que você sente que eu tenho a minha orelha é de abano, né? Então você passa a se tomar na dificuldade, você passa a se tomar. A tela ficou escura para mim, mas acho que está tudo bem. Você passa a se tomar nas suas dificuldades. Então, como por exemplo, uma falha física, como por exemplo, o homem na cama. O homem na cama, ele transa 100 vezes, não há nenhum problema. Aí de repente ele faz uma transa lá, ele tem um problema de impotência, e aí ele passa a se tomar nessa falha que ele teve na cama. Não, mas espera aí, você teve antes dessa falha, você teve 100 vezes que você transou, que deu tudo certo, que foi tudo bem, mas você se toma na falha, você se toma no defeito, você se toma na dificuldade. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, é isso que é a live de hoje, né? Eu vou falar sobre esse assunto. O Jung, ele já dizia assim, algo muito importante: a nossa personalidade se desenvolve de uma forma unilateral. O que o Jung quer dizer com isso? Que nós nos desenvolvemos, a nossa personalidade se desenvolve só de um lado. O outro lado fica, eu não sei se está escurecendo para vocês, porque para mim escurece aqui, eu espero que para vocês não. Um lado se desenvolve, o outro lado fica mais involuído, o outro lado fica mais primitivo. Então o Jung traz esse conhecimento para nós, que é essa forma que a nossa personalidade se desenvolve, que é uma forma unilateral. Então é por isso que existe aquela obra, O Médico e o Monstro. Então o que essa obra... aqui voltou para mim, ó. Agora eu tô vendo as pessoas, né? Agora eu tô percebendo aqui as pessoas. Tudo bem, Valdir? Espero que esteja tudo bem. A informação que eu tenho aqui é que tá tudo bem. Escurece para mim, mas para vocês não. Então o Jung traz essa contribuição de que a nossa personalidade se desenvolve de uma forma unilateral. Uma parte evolui, uma parte cresce e uma outra parte fica mais... uma parte vai para frente, a outra parte fica para trás, né? Então é isso que nós observamos naquela obra do Stevenson, que é O Médico e o Monstro, que existe o médico, mas que existe um outro lado desse médico, que é esse lado do monstro, esse lado mais deformado, esse lado mais involuído, esse lado mais instintivo, primitivo. Nós observamos também em sonhos de pacientes médicos que o paciente, então ele é um médico, esse paciente é um médico, mas ele sonha, por exemplo, com um macaco. Então o que é esse macaco no sonho desse paciente médico?
Então ele é esse médico que buscou conhecimento, ele é esse médico que evoluiu, ele é esse médico que se desenvolveu, mas ao mesmo tempo ele tem um lado da personalidade dele, que é este macaco, que é o quê? Um lado que não evoluiu, um lado primitivo, um lado mais instintivo, um lado mais irracional. Então, a nossa personalidade não se desenvolve por inteiro. Nós não somos completos. Ah, mas André, eu gostaria de ser completo, eu quero que todos os aspectos da minha personalidade estejam desenvolvidos, mas não é assim, um lado vai para frente e o outro lado fica para trás. E como é que nós temos que fazer? Nós temos que dar as rédeas da nossa vida para o lado mais forte, para o lado mais evoluído. E esse lado mais evoluído vai puxar esse aspecto mais involuído, mais primitivo da nossa personalidade para uma evolução, para um crescimento. O que nós não podemos é fazer uma inversão. Ou seja, esse médico ele não pode dar as rédeas da vida dele para o macaco, né? Então, por exemplo, um sonho em que você sonha que você está correndo, fugindo de um louco. Então você corre na frente e o louco te persegue atrás. Então você é esse que está fugindo do louco, mas você também é esse louco que te persegue. Então você tem esse aspecto mais equilibrado, né, mais saudável na sua personalidade, mas existe esse lado de um certo desequilíbrio, esse lado mais patológico, esse lado mais louco, que você precisa puxar para que isso se desenvolva. Só que você tem que dar as rédeas da sua vida para esse lado mais equilibrado, para esse lado mais saudável. O problema é quando você faz o inverso, você coloca o louco na frente, né? Você dá ao louco as rédeas e a direção da sua vida. E isso é assim também que nós entendemos os animais nos sonhos, né? É assim também que nós entendemos os animais nos sonhos. Quando aparecem os animais, o animal é sempre esse aspecto mais irracional no sonho, né? Ele mostra esse lado nosso irracional. Então nós temos o lado do equilíbrio, o lado da razão, mas existe esse aspecto irracional. Então a nossa personalidade, ela não se dá por inteiro, ela não se desenvolve, não é toda a nossa personalidade que vai para frente, não é toda a nossa personalidade que cresce, que evolui. É uma parte, é um lado que cresce, é um lado que evolui, mas um lado fica para trás, um lado fica sem evolução. Então é dando as rédeas para esse lado mais forte, para esse lado mais evoluído, que nós vamos buscar pouco a pouco um aprimoramento e um crescimento dessa parte que ficou para trás. Então, para isso é fundamental que você não se tome nas dificuldades, que você não se tome na falta, que você não se tome nos problemas. Se você ficar se tomando na falta, se você ficar se tomando nas dificuldades, isso vai impedir o seu crescimento e a sua evolução, porque você vai se reduzir. Toda a percepção que você buscar de você mesmo, toda a imagem que você buscar de você mesmo, todo o conceito que você buscar de você mesmo, você vai buscar na falha, no erro, e isso vai paralisar a sua ação. Então não se deixar na falta, não se deixar nas dificuldades, não se deixar nos problemas. Você vai lidar com os seus problemas, mas você vai lidar com os seus problemas pouco a pouco, indo para frente, dando continuidade aos seus vínculos, à sua ação, às suas atividades. Então eu queria dar um exemplo disso, que é o exemplo, por exemplo, de uma mãe que se preparou numa Semana Santa, ela se preparou, fez um bacalhau, que ela é especialista naquele bacalhau, e fez um bacalhau para a família. Então ela está ali esperando, e o bacalhau é o prato predileto, é o prato preferido do seu filho, que mora em São Paulo, na capital. Então ela espera naquela Semana Santa, naquela Sexta-feira Santa, ela espera que o seu filho venha de São Paulo para comer o bacalhau. E o filho liga dizendo: mãe, eu não vou, aconteceu um imprevisto, eu não posso ir. Então essa mãe fica
desolada, né? Então existem ali os outros filhos, existe ali os parentes, mas ela fica presa a esse filho que não vai vir para Sexta-feira Santa. Então ela fica na falta. E ao ficar na falta, ela perde tudo. Ela perde o bacalhau, ela perde o compartilhar com os outros. Então ela não consegue se servir, ela não consegue se abastecer da Sexta-feira Santa. Então ela tem todo um contexto ali, ela tem todo uma série de possibilidades nessa Sexta-feira Santa dela, nesse feriado, mas ela anula tudo isso porque ela fica no filho que não vem. Nós fazemos muito isso, eu vou dar muitos exemplos para que vocês percebam isso. Sábado à noite, né? A música do Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, não é isso que o Lulu Santos diz? Então, sábado à noite, você está ali cheio de expectativas, você está ali esperando um monte de coisa e de repente o seu parceiro, a sua parceira não está na mesma disposição, está com um certo mau humor, então você fica na dificuldade, você fica na falta, você fica na falha, e aí você não consegue aproveitar o seu sábado à noite. Eu estava cheio de expectativas, eu esperava isso, eu esperava aquilo do sábado à noite, mas o meu parceiro, a minha parceira estava ali com aquele mau humor, estava com aquela cara sisuda, fechada, e o meu sábado à noite acabou, foi destruído. Então, por que ele acaba? Por que ele foi destruído? Porque você se deixou na falta, você se deixou na dificuldade. Se você não tivesse feito isso, se você não tivesse se tomado na falta, se você não tivesse se tomado pelo problema, pela dificuldade, o seu sábado à noite teria permanecido. Você teria preenchido esse sábado à noite, você teria vivido esse sábado à noite com outras coisas, com outras possibilidades. Então, olha como isso é grave, né? Como isso atrapalha e nos rouba, né? Das nossas possibilidades, das nossas chances. E nós vivemos muito isso no início das coisas, né? Quando você vai fazer a inscrição, quando você toma a iniciativa em alguma coisa. Por exemplo, você vai se inscrever num curso, você vai fazer algum estudo, você vai pegar um livro para ler, você vai... alguma situação que você tenha, que você vai iniciar ali, alguma aula, alguma faculdade, alguma pós-graduação. Então você... há uma tendência nas pessoas em romperem. Então há a iniciativa, há o desejo, a pessoa se coloca, ela até faz a inscrição, ela até começa aquilo, mas logo no início ela faz uma quebra e interrompe aquele vínculo, ela faz uma quebra e não dá a continuidade. Isso é o maior índice da nossa falta de crescimento e da nossa falta de evolução. Normalmente nós acreditamos que são as nossas incapacidades que impedem que a gente vá para frente, né? Normalmente nós acreditamos nisso. Eu não vou para frente porque eu não tenho os talentos, eu não tenho os valores, eu sou incapaz, eu tenho dificuldades. Não é isso que te paralisa. O que te paralisa é o fato de, na primeira dificuldade que você tem, na primeira derrapada que você dá, no primeiro tombo que você leva, você desiste. Por que você desiste? Porque você se toma nas dificuldades. Isso é muito importante, gente. Eu quero que isso fique claro até o final da live para vocês. Que isso fique claro e que vocês interiorizem esse conhecimento para que isso pare de ocorrer. Principalmente quando nós iniciamos alguma coisa. Então você vai pegar um livro para ler. É claro que no início esse livro vai apresentar para você dificuldades e então você não pode se tomar nessas dificuldades. Você vai começar um curso,
É claro que no início esse curso vai apresentar para você algumas dificuldades. Você vai iniciar um estudo. Esse estudo vai apresentar para você dificuldades, mas você não pode se deixar fixado nas dificuldades. Esta é a live de hoje. Não se tome pelos seus pontos fracos, não se deixe nos problemas, não se deixe nas suas dificuldades. Isso é muito importante. Então, o que acaba acontecendo quando você se inscreve em algo, quando você inicia uma atividade, você inicia aquilo com uma certa idealização. Você tem uma idealização de que você vai se sair bem naquilo, você acredita que aquilo vai ser mais fácil do que né? Você imagina que aquilo vai ser fácil, que aquilo vai ser mais tranquilo. Quando você começa a fazer a atividade, você percebe, você começa a se deparar com as suas limitações, você começa a se deparar com os seus pontos fracos, você começa a se deparar com as suas dificuldades. Nesse momento você não pode desistir. É dando continuidade que você vai lidar com essas dificuldades. De que forma? Você vai buscando pouco a pouco um aprimoramento de si. Você vai pouco a pouco se aprimorando. E aí você vai então trazendo essas dificuldades para um crescimento, para uma evolução. Mas isso é um processo gradual, é um processo que exige de você uma certa paciência, vamos dizer assim, uma paciência no trato de si. Você precisa ter uma paciência no trato de si, para que você consiga então, pouco a pouco, ir levando essas dificuldades para uma evolução. Então, nesse início, quando você se inscreve em algo, quando você começa algo, quando você vai ler algo, quando você vai se inscrever num curso, quando você vai fazer uma aula de inglês, então você vai ter uma perda das idealizações. Você fez em relação àquilo uma certa idealização, você imaginava que aquilo fosse ser mais fácil, você imaginava que aquilo fosse ser diferente. Então, uma coisa é o seu desejo inicial, a outra coisa é o encontro com a realidade. Então, há um certo choque e uma perda das idealizações. Então, nesse momento que você iniciou uma atividade, pode ser também uma atividade física, você começou uma nova academia, então isso traz uma expectativa, e essa expectativa, ela no início está mais idealizada. É que nem um relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, no início, ele é marcado pelas idealizações. Você idealiza bastante o outro, você idealiza bastante o relacionamento. Conforme você vai começando a viver o relacionamento, você vai se deparar com o quê? Você vai se deparar com as dificuldades. E assim é também cada atividade que a gente inicia. Quando você inicia uma atividade, essa atividade começa então a trazer para você uma perda das idealizações. Você tem que desconstruir um pouco as idealizações. Então é importante que você tolere esse momento, que é um momento de frustração. Então é importante que você tenha uma tolerância dessas frustrações iniciais para que você dê continuidade. Por que é importante dar continuidade? Porque se você não der continuidade, você não vai conseguir lidar com as suas dificuldades. Você vai se tomar pelas suas dificuldades, você vai se ver pelas suas dificuldades, mas você vai ficar identificado com as dificuldades e você não vai trabalhar essas dificuldades numa continuidade do vínculo, da atividade, da ação que você iniciou. Então, isso é um processo emocional, psicológico. Em toda vez que você for iniciar algo, algum vínculo, que vai puxá-lo para um crescimento, que vai puxá-lo para um desenvolvimento. Então, é importante que você aguente um pouquinho esse momento inicial, que é um momento de perda dessas idealizações, de desconstrução dessas idealizações, e é importante que essas idealizações se diluem
para que você comece a perceber aquela ação mais na realidade, não de acordo com os seus desejos, e você então viva esse processo de aprimoramento. Você vai pouco a pouco levando as suas dificuldades a um crescimento, a um desenvolvimento, mas isso só será feito se você der continuidade ao vínculo. Pare um pouquinho para pensar a quantidade de vezes que você começou alguma coisa e desistiu no início. Pare um pouquinho para pensar sobre isso. A quantidade de coisas que você começou, um livro que você começou a ler, um curso que você começou a fazer e que você desistiu no início, um trabalho que você iniciou, um projeto que você iniciou e que você parou no começo. Por que você parou? Porque no começo você começou a entrar em contato com com problemas, com dificuldades, com falhas. Isso é normal. Mas você se reduziu a isso. Você se reduziu àquela dificuldade, você se reduziu àquela falha. Então, isso traz para você problemas, isso traz para você dificuldades e, consequentemente, isso vai levá-lo a renúncias. Você vai passar a renunciar. Então, eu não vou mais fazer esse curso, eu vou desistir. Eu não vou mais dar continuidade a essa aula de inglês. Eu não vou mais fazer a inscrição disso que eu estava imaginando. Então vai ficar algo, isso vai travar as possibilidades e as chances, os vínculos de desenvolvimento que você tem. Então quanto mais você faz essas quebras dessas atividades, mais você tira de você as suas chances, as suas possibilidades que você tem na vida. É essa falta de continuidade que impede você de colher mais, que impede você de ter mais produtividade, que impede você de ter mais resultado na vida. Não são as incapacidades. Todo mundo acredita. Eu não colho mais por causa das minhas incapacidades. Não é isso. Você não colhe mais porque ao começar algo, você se depara com dificuldades e você se toma pelas dificuldades. E ao se tomar pelas dificuldades, você quebra os vínculos de continuidade. E ao quebrar os vínculos de continuidade, você quebra as possibilidades de crescimento e de evolução. Pare um pouquinho para pensar a quantidade de coisas que você começa e não termina, a quantidade de coisas que você não dá continuidade. Cada vínculo que você não dá continuidade são chances e possibilidades e perspectivas que você está tirando de você. É sobre isso a live, vamos até o final falando sobre esse assunto. Cada hora eu vou trazendo uma dimensão nova desse assunto para que vocês pouco a pouco percebam e isso fique claro para vocês, né? Então, é importante que você não fique num que eu estou chamando aqui uma espécie de intriga interna, né? Você tem que parar um pouco de ficar se intrigando. Uma das formas da gente se deixar nos pontos fracos, nas dificuldades, nos problemas, a gente se tomar por isso, é você ficar numa espécie de intriga interna. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês entendam isso. Então, por exemplo, o namorado fica em silêncio. Aí você, na sua intriga interna, você já começa a pensar lá, ele vai terminar. Então isso é uma intriga interna que você faz. Isso não tem respaldo nenhum na realidade. Você está trabalhando só com as suas fantasias, então você fica nessa intriga interna e você passa a ficar fixado no problema, na dificuldade. Então isso vai atrapalhar o seu namoro. Claro, né? Então, você está lá numa situação de trabalho e você vê a sua colega levantando e indo falar com o chefe. E aí você começa a ficar preocupado, fala, mas o que será que ela foi falar com o chefe? Então, o que você está alimentando dentro de você? Você está alimentando essas intrigas internas. Então, ao ficar preocupado com essa curiosidade do que a sua colega foi falar com o chefe, você se desviou do seu trabalho, daquilo que você precisa fazer.
Então você começa a ficar nas dificuldades, nos problemas, nessas intrigas internas, e isso atrapalha a sua evolução. Você sabe que o Bion, que é um psicanalista, ele diz que as nossas psicopatologias, elas têm um tripé, elas estão apoiadas num tripé. E para ele esse tripé é a arrogância, a estupidez e a curiosidade. Olha que interessante que o Bion fala da curiosidade. O que é essa curiosidade? O que será que o outro está fazendo? Né? Eles fecharam a porta, o que será que eles estão conversando, né, para dentro daquela porta? O que será que a minha colega foi falar com o chefe? Então, essa curiosidade é um desejo de entrar no outro, né? De ter a posse do pensamento, do que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. Então, essa curiosidade, ela é uma das fontes da nossa psicopatologia. Isso nos desequilibra, isso interfere. Então, essa é uma forma dessas intrigas internas que nós não podemos ficar nisso. Então nós temos esse funcionamento de ficar na falta, né? Nós ficamos na falta, nós nos deixamos na falta. Aqui o Valdir está colocando dos traumas da infância também, né? Você se tomar na menininha que você foi, você se tomar no menininho que você foi. Então, ao invés de você se tomar no homem que você é hoje, ao invés de você se tomar na mulher que você é hoje, que da menininha para hoje houve uma evolução, houve uma transformação, houve um desenvolvimento, você fica se tomando naquela menininha cheia de sofrimento, cheia de dificuldade que você foi um dia, naquele menininho sofrido do passado. Então você fica mais no pensado de si, você fica mais no lembrado de si, ao invés de você se tomar nisso que você é hoje. Para mim está escurecendo aqui, mas acho que para você está tudo bem. Vamos lá. Então, também essa questão do passado é uma forma de você se tomar muito nisso que você foi e você perde o contato com isso que você é. Isso atrapalha muito também, é uma forma da gente ficar fixado nas falhas, na falta, no problema, nas dificuldades, e o quanto isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Então essa questão de ficar na falta e não no que você tem, né? E não no que você, nas possibilidades e nas chances que você tem no aqui e agora da sua vida. Isso atrapalha bastante. Então, por exemplo, você está lá no aniversário e você fica na pessoa que não veio. Então, seu aniversário tem ali um número de pessoas, mas você fica preso nas pessoas que não vieram. Você está num lugar bonito e você fica pensando nas pessoas que não estão ali com você. Você está num lugar bonito, mas você fala, nossa, mas a minha mãe tinha que estar aqui, o meu pai tinha que estar aqui, nossa, mas a minha esposa tinha que ver isso, o meu marido tinha que ver isso. Então, ao invés de você desfrutar esse lugar bonito que você está, nesse momento, você fica preso a isso, a essa falta, né? A quem não está ali. Então, essa é uma espécie de autossabotagem que nós fazemos conosco. Isso interfere, isso atrapalha. Então nós temos que ter essa atenção a isso para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa está fazendo terapia, mas ela diz assim, o meu filho tinha que estar aqui, meu marido tinha que estar aqui. Mas o importante é que a senhora está aqui. Né? A senhora está fazendo terapia. Não, mas seria ótimo se o meu filho fizesse, se o meu marido fizesse. Isso é tão bom. Então, ao invés de você viver aquilo que está na sua mão, você fica numa espécie de fantasia, você fica buscando alguma coisa que não está presente. Você fica numa falta. E essa falta te tira, essa falta
ela te afasta da possibilidade de você desfrutar mais do aqui e agora da sua vida. Isso é algo que interfere muito, que atrapalha muito. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, esse movimento de se deixar em dificuldade. No fim de semana eu vou estar sem o carro. Você tem o seu fim de semana. Mas no fim de semana eu vou estar sem o carro. Então você passa a dar uma importância muito grande. Você passa a ficar fixado naquilo que você não tem, na dificuldade, no problema. Mas no fim de semana eu vou estar sem dinheiro. Olha o quanto nós fazemos isso, né? Eu vou estar sem o carro, eu vou estar sem dinheiro. Então você acaba com as suas chances, você acaba com as suas possibilidades, porque você se deixou na falta, você se deixou no problema, ao invés de você perceber tudo aquilo que você tem, todas as possibilidades, né? Todas as perspectivas que ainda restam a você. Aquela falta, você, ao se reduzir aquela falta, você trava, você bloqueia a sua vida, você paralisa a sua ação e você tira de você as possibilidades de você usufruir mais sobre as coisas, né? Então não se deixe nas dificuldades. Então, por exemplo, agora na época de pandemia, os professores tiveram que se adaptar ao modelo remoto, né? A aula em modo remoto. Então, o professor diz assim, nossa, mas eu não tenho nenhuma intimidade com essas novas tecnologias, eu não domino isso, eu não sou bom nisso. Mas veja bem, esse professor é um excelente professor, a aula dele é boa, mas ele tem um ponto fraco, que é o quê? Essas novas tecnologias. Essas novas tecnologias é um ponto fraco para ele, é algo que ele tem dificuldade. Então ele passa a se tomar nessa dificuldade. E ao se tomar, e ao só se ver desta forma, ele perde o contato com o excelente professor que ele é. Olha como isso é um movimento que nos atrapalha muito. Então ele é um excelente professor, ele tem o conhecimento sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. Então isso é importante. Só que essa parte com as novas tecnologias, né, essa aula em modo remoto, ele tem dificuldade. Então ele tem que ter paciência, calma, que com o tempo ele vai buscar um aprimoramento nesse lado que é um ponto fraco dele. Mas se ele se reduzir a isso, se ele ficar só na falha, se ele ficar só na falta, ele vai perder o contato com o excelente professor que ele é. Olha como isso nos atrapalha, como isso interfere. Então é fundamental que que a gente possa, né, ter essa consciência de você não se deixar e não se colocar na falha e na dificuldade. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, você tem um encontro amoroso e saiu uma espinha. Então isso é muito comum nos adolescentes. Então o adolescente está ali numa expectativa, o jovem está ali numa expectativa, vai sair no final de semana, tem lá um encontro marcado, mas saiu uma espinha. E aí você reduz tudo aquela espinha. Então todas as suas chances, todas as suas perspectivas, toda a possibilidade de viver essas experiências estão vedadas, foram interrompidas, porque você se tomou pela espinha. Você ficou aonde? Você ficou no problema, você ficou na dificuldade. E aí é claro, toda vez que você se tomar no problema, se tomar na dificuldade, é claro que você vai paralisar, você vai bloquear. Então, aquelas perspectivas que esse jovem tinha diante de si, ele já deixa de ter. Mas por quê? Isso é algo da realidade? Claro que não. Isso é algo que ele fez, que ele praticou com a própria ação dele
ao se reduzir ao problema, ao ficar preso ao problema. Nós fazemos muito isso, né? Os quilos que eu engordei. Então você fica nos quilos que você engordou, né? Aos quilos que eu emagreci, você fica nos quilos. Eu emagreci, eu tô feia. Então você fica nos quilos que você emagreceu, você fica nos quilos que você engordou. Você se reduz a essa dificuldade, você se reduz a esse problema e aí você perde as chances da sua vida. Nossa, eu quero muito fazer um mestrado, mas eu não sei inglês. Eu quero muito fazer um mestrado, quero muito me inscrever no mestrado, mas eu não vou me inscrever porque eu não sei inglês. Então por que você não se inscreve? Você não se inscreve porque você se reduziu à falta, você se reduziu à falha. Então, ao se deixar assim, você perde o contato com os seus valores, você perde o contato com a sua força, você perde o contato com os seus talentos. Então não é que você é incapaz para aquilo, é que você se reduziu no seu ponto mais fraco. Então o inglês é um ponto fraco seu. Só que você não pode se tomar e se fixar nisso. Então vá, faça a inscrição do mestrado, comece como aluno, né? Não tem aquela coisa do aluno especial, você vai começar a assistir as primeiras aulas, você vai começar a ter o contato com os professores, e aí pouco a pouco você vai se inscrever num curso de inglês, você vai contratar ali uma professora particular, e pouco a pouco você vai se aprimorar nesse ponto fraco que você tem. Só que se você se reduzir a eu não sei o inglês, eu não sei nada de inglês, se você ficar nisso, você vai perder o contato com esse outro lado que continua existindo, que é forte, que é bom, que tem valores, que tem virtudes. Então temos que tomar cuidado com isso na vida, né? Muito importante que a gente tome cuidado com isso na vida. Toda vez que você se identificar com o problema, que você ficar muito absorvido ao problema, esse problema vai ficar maior que você. Então, o que é que torna esse problema maior que você? É o fato de você se fixar nele, é o fato de você se reduzir ao problema. Toda vez que você se identificar com o problema, esse problema vai se tornar monstruoso, esse problema vai se tornar imenso e isso vai bloquear a sua vida. Você vai ficar muito absorto ao problema, absorvido ao problema e, consequentemente, você não vai conseguir lidar com esse problema que você tem. Então isso vai levá-lo a uma paralisação, né? Vai deixá-lo numa espécie de paralisação. Vou receber os amigos no fim de semana, nós vamos tomar vinho, mas eu não tenho copo de vinho, meus copos de vinho quebraram, ou eu não tenho, né? Na festa de casamento eu não ganhei copos de vinho, eu não providenciei isso. O importante é a reunião que você vai ter com os seus amigos. Não se deixe na falha, não se deixe nas dificuldades. Depois, mais para frente, você vai adquirir o copo, você vai comprar o copo. Não fique na falta. Não se deixe, não se tome pelas suas dificuldades. Olha o quanto nós fazemos isso, o quanto isso atrapalha. Isso leva a uma paralisação. Ontem eu não fiz o que eu precisava fazer. Ontem eu não fiz o que eu precisava fazer. E você fica nisso. Você fica onde você falhou. Tá bem, você não fez ontem, mas você pode fazer hoje. Hoje você vai fazer o que você não fez ontem. Não fique na falha, não fique na censura. Tem muito da censura nisso, né, gente? Isso é importante, essa questão censuradora. A louça está suja, a louça está suja. Tá bem, tá suja. Ou você vai e lava a louça, ou você deixa lá e vai lavar depois. Mas se você ficar com a sua mente, com a sua cabeça, com o seu pensamento na louça suja, você vai perder o seu dia. Então, ou você vai agora e vai lá, pega a louça e lava, ou você fala, não vou lavar agora, depois eu lavo. Mas não fique na louça.
Entendeu? Não se reduza às dificuldades, não se tome pelas falhas. Olha o quanto nós fazemos isso, né? E aí nós vamos ficando no problema e desistindo das coisas que nós temos, né? Que estão ao nosso alcance, que estão disponíveis. Então você só se vê aonde você falha e aonde você erra. E aí você não trabalha com as suas dificuldades, né? Então pessoas que ficam, eu não fiz faculdade, eu não fiz curso superior. E fica nisso. Tá bem, então você não fez faculdade, você não fez curso superior, mas você tem outros talentos, você tem outras qualidades, né? Então, e também, se isso é uma coisa que você acha que é importante, faça agora. Então, esse movimento de ficar no erro, de ficar identificado com o erro, com a falha, né? Isso atrapalha muito. Você só se vê onde você falha, você só se vê onde você erra. Não sei inglês, né? E você fica nisso. Eu não sei inglês, eu não sei inglês. Não sabe. E pode, a qualquer momento, você pode entrar num curso, você pode contratar um professor e vir a lidar com essa dificuldade. Nós temos que lidar com as dificuldades e não ficar nelas, e não nos fixar nelas. Não se fixe nos seus pontos fracos. Esse é o tema da live de hoje, senhores. Então essa menininha, esse menininho do passado, né, a pergunta aí do Valdir, nós já respondemos, que é não ficar nessa menininha sofrida que você foi, nesse menininho sofrido que você foi, porque a menininha do passado, o menininho do passado, não toma decisões, não faz escolhas, né, fica chorando. Então você vai você se toma numa perspectiva que você não é mais aquela menininha do passado, você não é mais aquele menininho. Isso tudo se transformou, né? Então você tem que se tomar no que você é hoje, não naquilo que você foi. Eu queria falar agora de um outro aspecto que também está relacionado com isso, mas que eu não sei por que está escurecendo para mim, mas espero que na próxima live isso não continue acontecendo. Um outro aspecto que eu queria trabalhar com vocês, que é um aspecto um pouco mais profundo, mas muito importante, que eu quero que vocês entendam, porque estamos caminhando aí para o fim da live. Que é o seguinte, vou chamar esse tópico de a falta interna, né? A falta interna. Então vou tentar explicar isso para vocês dando um exemplo. Então você acorda ali domingo de manhã e você está sozinho, né? Não tem, o seu celular não tocou, você não foi convidado pelos seus amigos para ir para lugar nenhum, os seus filhos não vieram, né? Os seus netos não estão ali. Então você está sozinho. E você então começa a sentir um sentimento de falta. Você diz assim, está faltando algo. Eu sinto um vazio. Então olha a cena, hein? Domingo, você acordou, seu celular não toca, você não recebeu nenhuma mensagem te convidando para nada, os seus parentes não vieram, né? Você não tem nenhum convite, e você então passa a sentir um certo vazio, você passa a sentir uma falta, que é uma falta interna. Isso, gente, é importante. Essa falta interna, ela existe dentro de nós. Ela nos acompanha o tempo inteiro. Nós somos seres faltantes. Nós não somos, né? O nosso ser não é uma bola redondinha completa. Até essa ideia do perfeito, o que é o perfeito? O perfeito é o acabado, é o terminado.
essa ideia do perfeito não existe, nós não somos seres, né? Essa esfera do nosso ser não é redondinha e completa e preenchida. Existe uma falta que nos constitui. Então nós temos que aprender a lidar com essa falta. Só que normalmente o que nós fazemos? Nós tentamos preencher essa falta com alguma coisa fora de nós. Impossível! Nada fora de nós vai preencher, nada fora de nós vai tampar, né? Vai preencher essa falta. Nós somos como se fosse uma pizza comida numa parte, né? Como se fosse um bolo que já foi tirado um pedaço. Então existe é próprio do nosso ser que ele é faltante. Então se você acordou domingo de manhã e você está sentindo isso, normalmente a pessoa diz assim, mas o que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir? Você não tem que fazer nada, você não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que ficar com você. Você tem que perceber que essa falta existe e que nada preenche essa totalidade do ser que nós somos. Nada preenche. Daí você diz assim, mas eu já sei, eu vou investir em muito sexo, eu vou transar muito, eu vou para o motel e vou chamar 3, 4 mulheres. Não adianta. Não, já sei, eu vou comer muito, eu vou abrir uma caixa de chocolate, vou devorar essa caixa de chocolate inteira. Não adianta, já sei, eu vou tentar ganhar muito dinheiro, eu vou ter carros, eu vou ter casas, ranchos. Não adianta, a totalidade do nosso ser é faltante, nada preenche. Então, nós temos que ter uma certa consciência que nós podemos ter experiências, nós podemos ter encontros, nós podemos ter atividades, mas não existe a satisfação plena, não existe o gozo absoluto. Toda a satisfação e todo o gozo é para nós parcial, é para nós incompleto, moderado. Não, André, não, você não está entendendo. André, eu quero o gozo absoluto. Eu quero a satisfação plena. Sinto muito, isso não existe para nós. Nós podemos buscar novas experiências. Nós somos seres desejantes e podemos buscar novas experiências. E ir acumulando e aprendendo com essas experiências. Mas o gozo absoluto, a satisfação plena, não existe para nós. Então, quando você estiver sentindo essa falta, quando você estiver sentindo esse vazio, você precisa perceber que essa falta e esse vazio é interno, que essa falta e esse vazio, nada, nenhum objeto externo vai preencher isso. Com essa consciência, nós vamos aprender a lidar com isso. E é isso que eu vou ter que encerrar, porque a live está acabando. Eu queria concluir, não sei se vai dar tempo, de novo desejar essa live para os pais, Dia dos Pais, uma data importante, e que você perceba o que é que está faltando. O que está faltando é você aceitar aquilo que você é e aquilo que você tem, percebendo que esse absoluto não existe, percebendo que essa satisfação plena não existe. É possível para nós a satisfação parcial e moderada, mas esse gozo absoluto não existe em lugar nenhum. Nenhum objeto externo vai nos dar isso e nós temos que aprender a lidar com isso na vida. Então nós podemos buscar o aprimoramento de nós mesmos e não ficar e não se deixar nos pontos fracos, né? Ao ficar nas incapacidades, você perde as suas oportunidades. Ao ficar nas incapacidades e se fixar nelas, você perde as oportunidades e as chances que você tem na sua vida. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um bom Dia dos Pais a todos. Bom domingo. Até a próxima. Eu vou encerrar porque vai acabar aqui. Um beijo a todos.